Oi, oi! E aí, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para o segundo dia de live em comemoração ao Dia de Conscientização de Pessoas com Autismo. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Dá um alôzinho aí, tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tudo certinho? Então sejam bem-vindos às nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar de mais um tema relevante sobre autismo. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, lá de Santa Catarina, viu? Tá distante, mas em coração. Ela tem uma trajetória muito legal aqui com a gente do EAPA que eu vou contar para vocês, tá? Deixa eu dar um alô aqui. O grupo Vamos Falar sobre Autismo já está presente, EAPA presente, olha só, o CE está presente, algumas pessoas também. E todos aqueles que abraçam a causa, sejam bem-vindos às nossas redes sociais, certo? Então, vamos apresentar essa pessoa maravilhosa que está aqui? Então, vamos lá. Vivian Fátima de Oliveira, mestre em educação, especializada em educação especial, professora da Universidade do Planalto Catarinense de Santa Catarina. Seja bem-vinda à nossa rede social e à nossa live. E aí, guria? Quero agradecer o convite de estarmos próximas lado a lado, mesmo que virtualmente. Eu tenho um carinho enorme por vocês aí. A nossa ligação realmente é muito forte. Ela iniciou com uma visita de vocês aqui no Ser de Lages, da Uniplac, e nunca mais nos distanciamos, né? É muito bom estarmos juntas novamente. Que bom. E assim, deixa eu contar para vocês um pouco da trajetória dela aqui na PAI, porque é muito importante. Por que eu vou frisar isso? Porque nós estamos, o EAPA, ele impulsiona a questão do autismo, porque é um projeto que nós criamos, eu falo nós, porque fomos proponentes, eu e a colega Thais, que também é coordenadora técnica do SER, daqui dentro da APAI. No ano de 2018, eu parei, a gente nos tornamos as coordenadoras do SER2, e a gente queria fazer um manual. Nós começamos a fazer pesquisa na internet. E aí ela achou, lá no SER2, lá de Santa Catarina, da Uniplac, onde a Vívia prestava serviço, presta, né, Vívia? E aí o que acontece? Ela me mostrou e a gente resolveu ir até lá fazer uma visita, né? Entender como funcionava, porque era da forma que a gente gostaria que funcionasse também. E nós fomos para lá. E aí, o que acontece? Enquanto a minha colega Thais estava do lado, assim, da questão de gestão, eu olhei para essa menina e digo, não, ela tem alguma coisa que me chama a atenção. Não saía de perto dela. E adivinha o que era, gente? Autismo, né? Falar sobre autismo, gostar de trabalhar com a pessoa com autismo. E aí, assim, acendeu uma luzinha azul. E eu disse para ela, não sei se ela lembra, eu disse para ela bem assim, você vai para a Bahia. E logo depois eu estava convidando ela para ser supervisora do projeto EAPA. Então, ela nos ajudou muito na supervisão do EAPA. E para que você lembre disso, Vivi, as pessoas que sabem sobre isso, relembre, e as pessoas que estão aqui presentes não sabem sobre, nós temos um vídeo para que você relembre sua trajetória aqui no CE. Por favor, Márcio. Márcio não deixou nem eu visualizei, vou ver surpresa, olha só. Tudo certinho, Márcio? O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo.
É uma parceria de longo tempo, hein? Poxa vida, poderia ter me preparado. Ele também deveria ter me preparado. Então, vamos segurar a emoção, porque é isso. Ela tem aqui um cantinho muito especial. O EAPA, ela veio no primeiro simpósio do EAPA. Ela fez uma capacitação com a nossa equipe. Nós somos muito gratas a você, Vivian. Muito, muito mesmo. Ai, nossa, lindo, lindo recordar, porque foi uma semana muito, assim, intensa, né? Mas intensa. Bom, nós temos um probleminha. Pronto, voltou. Voltou. Então, foi de uma maneira bem positiva, né? Em que nós realizamos muitas trocas. Vocês com as experiências aí, né, de Tapetinga e nós com as experiências aqui de Lages. Então, nós unimos todas as experiências e foi uma semana muito rica e, logicamente, né, muito acolhedora com vocês aí e que pode perceber até por esse vídeo inicial que pegou de surpresa. Não é, menina? Bom, antes da gente começar a falar sobre o tema, eu preciso dar um recado para todos. Gente, a gente começou a nossa live ontem, não deu certo por conta que a gente teve um problema com a internet da nossa convidada, teve algo no áudio, e aí nós resolvemos repetir. Então, dia 7, a gente segue com essa live, que eu sei que todo mundo pediu, porque é um tema muito importante, dentre os outros que vão ter aqui, que vai ter aqui, mas este tinha muitas perguntas e a gente não pôde responder. Então, dia 7, a gente retorna com essa live. Dá o recado, quem que promove esse momento aqui é o grupo Vamos Falar sobre Autismo, que é o nosso grupo de família. Esse grupo, ele é articulado com o EAPA. E aí todo participante, todo convidado do nosso grupo tem que responder, precisa responder uma pergunta. E eu vou dar essa pergunta para ti, que é: por que falar sobre autismo? Por que é necessário ainda falar sobre autismo, Vivian? Porque existem muitos mitos e desconhecimento ainda sobre o autismo. Por exemplo, alguns mitos. Ele vive no mundo dele, ou ele não olha nos olhos, ou ele não abraça. Enfim, são vários mitos. E também a questão, assim, de que nós evidenciamos atualmente uma incidência alta de pessoas com autismo. Então, sempre tem os pais que estão recebendo a notícia do diagnóstico e nesse momento, o conhecimento ele precisa estar acompanhando essas famílias em decorrência de que é tudo muito novo para eles, né? Então, o falar sobre autismo, ele vem de uma maneira como um suporte, como um apoio, como um esclarecimento e também para minimizar o preconceito. Eu utilizo uma frase em que ela resume, que é: quanto mais conhecimento, menos preconceito. Porque as pessoas que estão vivenciando um filho com autismo, um parente com autismo, em que ele está na rua e ele tem uma vontade, ele não consegue comunicar, e ele deita no chão, chora, grita, não é uma falta de educação. E é, sim, uma forma que ele se utilizou para se comunicar. Então, por isso que o conhecimento ele é muito bem-vindo e é por isso que a gente tem que falar sobre autismo. Com certeza. E entrando no nosso tema, que é saúde, educação e família no processo de reabilitação, alguns autores dizem que reabilitação na saúde são vários saberes, né, com um objetivo comum, que é o objetivo do bem-estar ao indivíduo. Aqui nós estamos falando sobre o autismo. Na educação, é potencializar as habilidades e o repertório. E aí eu quero saber de ti o que a reabilitação nesse processo, como ela pode unir e
responsabilizar todas essas instâncias. Como que isso é possível? Eu também costumo mencionar que a questão assim do ser humano, ele tem múltiplas dimensões. E essas dimensões, elas têm a ver com a dimensão psicológica, biológica e social. Então, o aspecto social e psicológico, ele está realmente intrínseco lá na família. E a parte também psicológica, social, individual, os processos biopsicossociais, eles estarão também presentes no processo de reabilitação. Então, são duas instâncias, né? Família e profissionais da saúde, e aí a gente também pode falar da escola, em que em todos esses contextos nós temos todas esses viés perpassando por estes contextos, o biológico, o psicológico e o social. Então, se os profissionais da saúde enxergam o paciente, o usuário, lá dentro, somente naquele contexto, eles vão ter um olhar. Agora, se amplia o olhar lá com a família, com a maneira de viver, com as atividades de vida diária, com as atividades de vida prática e com a escola, a forma como ele interage na escola, a socialização. Então, une todos esses contextos, une todas essas dimensões e facilita o processo, e a reabilitação ela se torna mais eficaz. E também porque não é a responsabilidade, não é somente da família, não é somente dos profissionais, não é somente da escola, é uma união de todos os contextos para que a gente consiga ter resultados satisfatórios. Tem pessoas lembrando aqui do nosso primeiro simpósio, e foi esse o tema que a gente trouxe para a discussão, né? Uhum. Nós discutimos muito sobre isso. Gente, eu também, foi falha minha, né? Movida por emoção. Ela também é psicóloga, minha colega de profissão, né? Então é isso. Eu não citei quando eu falei da trajetória. Bom, se nós estamos falando de educação e de saúde, então, com a saúde tem um plano que é o PTS, né? Que é o Plano Terapêutico Singular. Na educação, a gente tem o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Qual seria o papel da família nesse plano? Tanto no PTS quanto no PEI? A gente está aberto a perguntas, viu? Por favor. A participação conjunta na elaboração dos objetivos, porque pode ser que o paciente ele faça algo lá em casa e ali na clínica ele não faça, ou vice-versa, e também na escola. Então, a participação dos objetivos, a família participando tanto no PEI quanto no PTS, é muito importante, porque os profissionais, eles levantam as possibilidades, levantam os objetivos e levam para a família. Aí a família pode dizer, esse daqui ele já fez, ou ele faz, ou ele está fazendo. Então, o processo, aonde ele está no processo, a família é que vai saber. E também o andamento, a generalização, não adianta ele fazer somente ali em determinado, né, ali nas horas em que está nas terapias, porque um aspecto que é muito importante, na escola eles ficam 4 horas, né, em via de regra, 4 horas nos atendimentos com cada profissional, em média 40, 50 minutos, 1 hora, e com a família? Com a família gira em torno de umas 20 horas por dia, né? 20, 19, enfim. Então, a maior parte do tempo é com a família. Então, se eles ficar... Então, a questão da continuidade, não que a família será profissionais, né? Isso eu sempre falo para as mães. Lembre que vocês são mães, lembrem que vocês são pais. Porém,
eles podem sim dar continuidade nesse processo. Vamos supor, eu estou trabalhando a troca de olhar do paciente. Então, a família ela pode, lá no ambiente natural da família, chamar pelo nome, pedir para olhar, no ambiente natural, não no processo terapêutico. Então, tudo isso fortalece e encurta os resultados. Nós temos aqui uma pergunta da Viviane Carvalho, e é uma mãe do grupo Vamos Falar sobre Autismo. Como você acha que vai ser esse retorno pós-pandemia para os alunos autistas? Como nós, pais, podemos estar ajudando? Boa pergunta, né? Nesse período de pandemia, a gente pôde também, assim, vivenciar mais a empatia com relação às pessoas com autismo. Porque as pessoas com autismo, elas, em grande parte, elas, quando ainda não são trabalhadas, elas apresentam dificuldade de socialização. E o que nós fomos proibidos de fazer durante a pandemia, né? Nós fomos proibidos de socializar presencialmente. E vejam quanto sofrimento nós tivemos. E as pessoas com autismo, não é que elas não gostem de socializar, mas é que elas precisam de uma mediação. Então, essa mediação, esse olhar mais desenvolvido assim para esse processo, né, de socialização, ele é muito importante. Realmente, assim, a gente identifica alguns pontos positivos das pessoas com autismo estarem em casa. Quais são? Maior proximidade com a família está mais atenta aos marcos do desenvolvimento do filho, a família pode estar estimulando um pouco mais os filhos em casa. E os pontos que podem acontecer, assim, regressivos, é a questão, por exemplo, da socialização, em que, inevitavelmente, quando as pessoas com autismo estão socializando, elas acabam tendo maior, assim, com o contato com as pessoas, elas acabam tendo algumas evoluções sem tanto esforço, como, por exemplo, a linguagem. A linguagem é um ponto que ela se socializando, ela pode influenciar mais, evoluir mais rápido. Então, eu vejo que tanto as pessoas com autismo quanto as crianças, de uma maneira geral, precisa de uma preparação de rotina quando voltarem, quando retornarem. Não sei qual é a realidade aí da Bahia, mas aqui em Lages, especificamente, nós estamos num processo híbrido. Tem crianças que estão indo para a escola, outras estão em casa, outras vão uma semana, outra semana ficam em casa, então tá esse sistema, né? Mas a importância da rotina, das pistas visuais, isso é muito importante nesse sentido de mostrar, porque a gente percebeu o quanto nós nos desorganizamos sem saber se amanhã a gente iria trabalhar, sem saber se amanhã a escola iria estar aberta, se a clínica ia estar aberta. Olha como nós nos desorganizamos. Então, porque seria diferente com eles. Então, com eles, sempre falar o que vai acontecer, quando vai acontecer, e com pistas visuais, dependendo da maturação do desenvolvimento, ela facilita porque se torna mais concreto e mais próximo a eles, né? A Paloma, oi Paloma, ela é professora da PAI de Ferraz Vasconcelos de São Paulo, e ela está dizendo que está ótimas colocações, né? Que bom que a gente está podendo discutir esse tema e que vocês estão apreciando isso. Bom, dentro do grupo também a gente tem uma brincadeirinha, tá? Que é mito ou verdade? Você começou falando de mito aí, né? Pois é, nós também temos alguns aqui para falar sobre o tema, sobre esse tema que nós escolhemos. Então, assim, o primeiro, não é papel da família participar do processo de intervenção terapêutica da pessoa com TEA.
Mito ou verdade? É papel, sim, da família, né? O que nós conversamos até agora. Então, realmente é um mito, né? A família, ela é importante, assim, esclarecer as responsabilidades, né? Tanto as responsabilidades da família quanto a responsabilidade da escola. Porque existe uma diferença entre ensino e entre educação. Então, a gente precisa conseguir, assim, ter claro quais são os papéis e quais são também as atribuições que são das duas instâncias, né? Para que não ocorram choques, que uma não cobre da outra sem Da saber outra. qual é o papel de cada um. Com certeza. Eu tenho aqui uma pergunta do Ivonaldo, Ivonaldo Trindade, ele é de Brasília, ele pergunta: aqui em Brasília, nossos alunos estão tendo aula online. Sou professor de educação física. Nossas aulas, na maioria das vezes, é através de videochamadas. Isso. Ele está trazendo, ele está falando sobre, né? Então, até para o educador físico, como está sendo isso, né? Como é possível esse processo, né? Esse trabalho. A gente teve que reinventar. Sim. Isso é fato. Cada um de sua forma. Você estava falando sobre a questão da Bahia e aí em Lages, como está sendo, né? Aqui no EAPA, por exemplo, as crianças estão voltando agora de forma online. Então, o EAPA vai ter que se reorganizar, porque não é uma coisa fácil, mas a gente precisa continuar com o processo de reabilitação. Sim. Mas um mito e verdade. É papel da rede de cuidado o suporte à família, a família da pessoa com deficiência, e aqui no caso o autismo? É papel, só faz... Da rede de cuidado, o suporte à família de pessoas com autismo. Sim. Um dos princípios da rede de cuidado à pessoa com deficiência, né, é o apoio à família, e esse apoio ele pode ser em formato de grupos, em formato de visitas domiciliares, em formato de atendimentos também, mais contínuos. Então, faz parte, sim, este apoio, né, da rede de cuidados à pessoa com deficiência, sim, a questão do apoio familiar. E isso pode acontecer de diversas formas, né? Gente, falando em esse apoio e falando da questão da saúde no processo de reabilitação, tem aqui um livro bem legal do Ministério da Saúde, é gratuito, Diretrizes de Atenção à Pessoa com Autismo, né? Então, é um livro maravilhoso. A gente está falando um pouco de reabilitação dentro do contexto desse livro. Então, quem aí profissional de saúde que queira ter esse conhecimento é muito bom, viu? Processo de reabilitação. Deixa eu olhar aqui se tem alguma pergunta. Não, ainda não. Bom, vamos para outro mito, é verdade? Vamos. Então, vamos. O processo de reabilitação, o projeto terapêutico não precisa ser individualizado, e sim atender diretamente o interesse do paciente e da sua família, e seus familiares. Quer que eu fale novamente? Não precisa ser individualizado? Assim, Não precisa ser individualizado, sem atender diretamente o interesse do paciente e de seu familiar. Essas frases são pegadinhas, né? Não tenho culpa de nada, são pérolas que a gente colhe. Não, com certeza, assim, ele precisa ser individualizado, personalizado, né, aos pacientes, porque cada um ser humano é único, singular. Então, mesmo que tenha o mesmo diagnóstico, mas as necessidades elas podem ser totalmente diferentes, porque nós nascemos dentro de uma cultura, nós nascemos dentro de uma família, e cada família, cada cultura, cada contexto é diferente do outro. Então, a genética é outra. Então, não tem como a gente generalizar o processo de reabilitação. Então, nós precisamos estudar caso a caso, com as famílias de cada paciente,
discutir o PTS, discutir o PEI com cada família, com cada paciente, né, dependendo da idade, porque precisa, né, dessa corresponsabilização. Então, a questão individual, ela faz parte do quê? Da subjetividade humana, porque as pessoas cada uma tem uma subjetividade, tem suas especificidades e tem suas necessidades diferentes, mesmo que o diagnóstico seja lá no DSM-5, seja o mesmo, né? Ok. Tem uma mãe aqui falando sobre a dificuldade que é para seu filho, né, nessa questão de aula remota. Você tem alguma dica nesse processo de reabilitação com esse novo desenho no cenário de pandemia? O que a gente pode estar passando para as famílias a respeito disso? Alguma experiência que está dando certo aí? Uhum. O fato, assim, por exemplo, de muitas horas em frente ao computador, ininterruptas, para as pessoas com autismo geralmente não funciona. A gente precisa verificar, assim, até que ponto que ele está tendo um rendimento. Se for o caso, dá uma saidinha, né? Dá uma respirada e retorna. Então, assim como ocorre a adaptação e a flexibilização em contexto escolar, presencial, nas aulas remotas elas também são necessárias. A gente tem que ver cada caso, ver cada aluno o que ele está precisando. Por exemplo, eu já passei por algumas experiências, assim, com pacientes, em que a mãe, ele faz tão rápido as atividades que nessa rapidez a professora ainda está explicando, a turma ainda está fazendo alguma atividade e ele já terminou. Então, aí a gente precisa enriquecer o currículo dele para que ele não fique ali ocioso. Então, e já tem casos que eles são mais devagar, que eles não acompanham o ritmo da turma. Então, tudo a gente precisa observar o rendimento, até que ponto que está sendo rentável mesmo, né? Até que ponto que está tendo rendimento aquele aluno ou não, porque não adianta também ele estar ali em frente à tela, mas sem presença, né? Olha que gracinha. Tem mensagem aqui, mito ou verdade, tá vendo? Então tem aqui um mito ou verdade. Gostei. Autista não gosta de abraço? Mito ou verdade? Você falou sobre isso no início, né? Então vamos lá. Minha pergunta. Então, existe esse mito e ele é muito presente, né? Que eles não gostam de abraço, enfim. Tem casos em que, devido às áreas sensoriais, né, a área tátil, a área... todas as nossas antenas que se comunicam com o mundo, com o universo, né? De 10 pessoas com autismo, 9 têm algumas desordens sensoriais. Pode ser de visão, de audição, de tato, paladar. Então, o sistema vestibular, enfim, né? Aí também tem a parte da terapia ocupacional que faz integração e sensorial para que essas desordens elas fiquem mais equilibradas. Então, se essa pessoa apresenta uma desordem sensorial na parte tátil, pode ser que um abraço a incomode, né? Pode ser que um abraço fique incômodo para ele. Mas aí a gente tem que observar, porque pode ser que a gente consiga outras formas de aproximação. Mas nem todas as pessoas com autismo têm essa dificuldade de abraçar. Então, a gente tem que observar, considerando que o autismo é um espectro, transtorno do espectro do autismo. Então, dentro desse espectro, existem variações e que dentro dessas variações a gente não pode generalizar, não devemos generalizar.
Nós temos aqui uma pergunta da Kelly Souza. Boa tarde, Kelly. Ela diz o seguinte: o que fazer quando o seu filho dá uma crise de choro sem necessidade? O que fazer para acalmar? Né? A gente não sabe bem se é sem necessidade, né? Como é que é isso? Nós temos, porque é análise funcional, né? Com autismo a gente precisa trabalhar também bem assim a parte, como nós temos várias abordagens, né, Isa? Então nós temos a abordagem da psicologia comportamental. Então a gente precisa identificar assim o que veio antes do comportamento. O antecedente, né? O antecedente, o comportamento e a resposta. O que nós demos de resposta a esse comportamento. E tudo isso pode ser anotado, porque fica mais evidente, fica mais claro. Então para a gente saber se realmente aquele comportamento é uma birra ou é uma comunicação, porque pode ser uma forma que ele encontrou de se comunicar também, né? Então, para a gente identificar o que é essa análise funcional, ela é muito importante. A gente pode, eu gosto de fazer assim, quando tem aula, quando a aula está acontecendo, né, presencialmente, eu gosto de levar essa folha para os professores preencher, aí os professores, os pais em casa preenchem também, e a gente faz ali uma análise para verificar, né, o que aconteceu antes, que foi comum em todos os comportamentos. Porque, às vezes, a gente pode estar dando algo reforçador, que seja reforçador para que aquela criança ou aquele adolescente, enfim, faça novamente. Por exemplo, um exemplo prático, né? A criança vai ao mercado com o pai e com a mãe, ela quer uma bala, um pacote de bala, ela vai lá, se joga no chão, chora e ganha a bala. E ganha a bala. Esse é reforçador. Né? Certeza. Então, isso a gente tem que evidenciar, assim, a gente tem que observar e com essa análise, com essa avaliação funcional, a gente consegue desvendar aí o que é. Se é e se for uma forma de se comunicar, a gente pode dizer, não precisa se jogar no chão, né? Fala o que você está sentindo. Eu entendo que você está incomodado, mas fale. E se ele não fala, a gente pode encontrar técnicas alternativas para ele nos comunicar o que ele quer. Como figuras, por exemplo. A Paloma, ela está aqui dizendo se o material de adaptação de material também é importante, mesmo de maneira online. A gente vai até falar sobre isso nós vamos falar sobre esse tema também na terça-feira. Mas aqui ela está perguntando se adaptação de material online, como é que é? É importante? É importante. É importante porque, por exemplo, no autismo existem as comorbidades, né? Então, pode ser que tenha, vamos supor, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade associado com o autismo. E tem uma atividade lá com 10 questões, e as 10 questões são bem extensas. Ele vai olhar aquelas 10 questões, ele, ao invés de fazer, ele vai fugir daquelas 10 questões, né? Então, como que a gente pode adaptar? A gente pode dimensionar, a gente pode colocar, por exemplo, 5 questões, depois mais 5. Então, a gente pode ir, né? Lógico, vocês vão ter uma live falando somente disso, mas a pergunta é se é importante. Sim, é importante. Porque para a gente ter o rendimento deles, precisa, que não é algo assim comportamental, é a nível cerebral, então é algo que extrapola a vontade do aluno, né? É algo orgânico, então a gente não são eles que têm que se adaptar ao método, é um método que tem que ser adaptado a eles. Estão me pedindo aqui para que você falasse resumidamente o que deixa eu ver aqui para me falar certinho o que é o espectro. Tá. Tá? E depois eu vou voltar para o nosso mito e verdade, né? Ah, sim. Vamos até 50 minutos, viu? Não vamos até 40, não tem como, vamos.
Até 50. Sim. Você não estava com saudade da gente? Oh, eu ainda tô. Eu ainda estou. Deixa eu ver se Nós ficamos te devendo a praia. Pois é, né? Ainda estou devendo. Queria ver se eu teria algo aqui que... Mas, enfim, vamos pensar, imaginar que aqui eu tenho uma régua, tá? Uma régua. E essa régua, ela vai ter, assim, cores diferentes, tá? Então, aqui, bem nessa ponta aqui, eu tenho um rosinha bem clarinho. É bem a casa, né? Então, aqui eu tenho um rosinha bem clarinho. E aqui, bem aqui na ponta, eu tenho um vermelho bem forte. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que entender também que não é menos ou mais. São os níveis de suporte que as pessoas com autismo precisam. Por isso que eles foram definidos por níveis no Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Então, nós temos o nível 1, nível 2 e nível 3. Então, vamos pensar que aqui o nível 1 está aqui no rosinha clarinho, né? Mas dentro do nível 1 existem variações. Nenhum é igual, mesmo dentro do nível 1. Aí o nível 2 nós já temos um rosa mais forte. E o nível 3 nós temos um rosa forte no vermelho. Então, por isso que fala em espectro. Então, imagina assim, essa linha, né, essa régua, em que temos variações dentro desse espectro. Então, nível 1, nível 2 e nível 3. E ele foi... Lembrando só que não é para dizer, o nível 1 é mais fácil de lidar com o nível 3. Não tem nada a ver isso. Os níveis, eles foram categorizados, não gosto muito dessa palavra, mas se a gente for pensar na literatura, eles foram categorizados por nível de suporte. Então, nível 1, autismo nível 1, eles precisam de um suporte menor. Nível 2, eles precisam de um suporte, de um apoio substancial. Nível 3, eles precisam de um apoio muito substancial. Isso. Então, e considerando assim, que no DSM-5 nós temos as características do autismo, né? Que então é a sociocomunicação, a defasagem, né, da sociocomunicação, e também comportamentos restritos estereotipados. O que é a sociocomunicação? Juntou a socialização com a comunicação. Por quê? Se eu não me comunico, eu não me socializo. Se eu não me socializo, eu não me comunico. Então, é a sociocomunicação, comportamentos restritos e estereotipados, e alguns têm deficiência intelectual associada, transtorno de déficit de atenção, mas o espectro seria isso. Imaginem essa linha com 3 níveis diferentes. Tanto é que no DSM-4 a gente tinha uma tríade, né? E hoje nós temos uma díade. Justamente por isso. Por isso. Eu falei sobre a CAS, porque é um protocolo e qual essas corzinhas vêm diferenciando, né? Bem parecido. Gente, tem muitas perguntas, eu sinto que a gente não tem como responder todas essas perguntas, não vai ser possível por causa do nosso tempo, mas tem aqui o autismo, eu respeito e você, não sei o que fazer, meu está tendo, acho que é o filho, está tendo um comportamento de agressividade, chora anormal. E aí? Bom, nesse sentido, assim, nós temos... É difícil até fazer uma análise funcional, né? Mas a gente também tem que pensar em como que a família está se sentindo nesse momento também. Nesse contexto, né? Nesse contexto de pandemia, porque tudo isso passa para eles, né? Então, além disso que a gente falou, que a gente conversou sobre o antes, né, o antecedente, comportamento e a resposta, é importante identificar como que está a saúde mental parental, né, dos pais, dos avós, dos cuidadores, enfim. Então, às vezes a gente está muito ansioso, muito agitado e acaba passando isso para eles também. E como eles têm
muitos apresentam essa dificuldade de comunicar o que estão sentindo, eles vão comunicar por meio do choro. Mas assim, né, eu estou levantando uma possibilidade, eu não conheço o caso, né? Verdade. Então é uma possibilidade dentro das outras que a gente relatou aqui também. Mas é importante o apoio profissional, né? A questão multiprofissional, levar isso para os profissionais que estão atendendo ele, isso é bem importante. Hoje, antes de começar a live, o Grupo EAPA estava tendo estudo, né? E nós estávamos olhando o que acontece no contexto familiar. Muitas vezes a gente foca naquela criança, mas o que está acontecendo com essa pandemia, tanta coisa que está mudando, como você fala, ansiedade, tinha uma rotina, hoje não tem mais, e a criança percebe. Sim. Independente se é autista ou não, porque é uma criança, ela percebe. Tinha vários mitos e verdade, eu vou para o último. Mas aqui, já agradecendo a todos, que eu não posso falar, não dá para falar o nome de todo mundo, mas, nossa, ficamos gratos pela participação. Diante da complexidade da reabilitação das pessoas com autismo, ainda se percebe uma distância entre escola, família e saúde, profissionais de saúde. Tem que encontrar, né, alguma forma, assim, de aproximar, né, de aproximar a família, a escola, mas essa distância aí, eu não acredito que seja um mito, né, eu acredito que seja uma verdade, principalmente, assim, lógico que cada realidade ela é diferente, mas o que nós, aqui no Ser de Lages, nós estamos fazendo, né? Nós temos diversos grupos, né? O Ser aqui, com a coordenação da Elusa Camargo, que vocês conheceram. Beijo para ela, para toda a equipe do Ser 2. Ai, que gosto muito dela. Nós estamos montando, agora já enviamos um questionário, nós estamos montando um grupo para os professores dos pacientes, né? Então, nós queremos aproximar os professores dos pacientes para que ocorram as trocas. E aí também já estão ocorrendo grupos com os familiares, enquanto tem 3 grupos de autismo, de pacientes com autismo. Enquanto eles estão em atendimento, tem a psicóloga, a Bruna, que está conversando com os pais, que está conversando com os familiares. Então, nós temos essa articulação aqui, né, tanto com a família quanto com a escola, para que isso aproxime, né, a família, a escola e os profissionais de saúde, porque, por exemplo, é como se fosse um puxando de um lado, um puxando de outro, outro puxando de outro. Não vai a lugar nenhum. Agora, se todos levam juntos, aí nós temos grandes resultados, né? E assim, para terminar, né? É uma pena o horário não nos cabe. Passou muito rápido, né? Passou, né? É isso mesmo. A gente falou da questão da família junto à saúde, a família junto à educação, mas quando a gente fala de saúde e educação, existe um distanciamento? Você percebe isso? Tem o Carlos Schmidt. Ele é uma pessoa, assim, que ele estuda muito sobre autismo. Ele é da Universidade Federal de Santa Maria. Sim. E ele falou uma vez aqui em Lages, ainda, numa palestra, que ele disse assim, que a educação e a saúde são 2 irmãs que não se conversam muito. E eu nunca esqueci essa fala dele. Realmente, elas são 2 irmãs e, infelizmente, elas não se conversam muito, né? E perdem tanto com isso, né? Perdem muito, muito, porque elas são irmãs. Sim. Né? Elas são irmãs. É só ver
os irmãos que não se conversam, eles perdem muito. Então é importante, né? Até nesse período de pandemia, assim, a gente identifica, olha só, como a saúde e a educação, elas estão trabalhando assim, cada uma por si, né? Elas não têm, assim, algo conjunto. Estou falando isso a nível de Brasil, né? Sim. Então realmente é importante que essa conversa entre a saúde e a educação entre essas irmãs aconteçam. E esse é um ponto, né, que a gente está desenvolvendo aqui no SER, esse grupo com os professores e a parceria da Secretaria Municipal de Saúde é bem legal. E eu sei que aí em Itapetinga vocês têm também, né, uma parceria bem legal com a educação. Então é a gente ir atrás. Às vezes a gente fica ali, mas eles também não nos procuram. Tá, mas então por que a gente não procura? Então precisa ter uma... A gente parte desse princípio aqui, mas a gente tem uma conversa muito legal com a educação. É preciso ter uma iniciativa de alguma parte, né? Não, aqui, pelo menos na nossa realidade aqui no SER, a gente conversa, a gente tem esse diálogo com a educação e faz... Para isso tem aí, você teve aqui, você viu, e fruto disso é o EAPA, porque o EAPA, né, são as 3 instâncias, trabalhamos com as 3. Gente, eu nem sei como dizer tchau para essa pessoa. Não sei mesmo, porque é muita saudade, mas quem quer matar essa saudade é que depois você olha esses comentários aqui, são muito elogios, né? Muito agradecimento, e a gente fica feliz com isso que a gente fez essa Semana Azul para vocês. Quem quiser ouvir mais, se prepara para o nosso workshop, né? Em setembro, se tudo der certo, você vai estar aqui. Eu já te disse sobre isso. Era para ser o ano passado, né? Não teve como. A gente espera que seja esse ano. Você vai estar na nossa sala de debate, né? Nós vamos falar sobre temas de educação, inclusão, que é o workshop com a Viviane de Leon, que vai estar aqui com a gente quinta-feira em live. Nós vamos falar também sobre autismo. E aí a gente vai esperar você aqui. Acho que dessa vez vai ter a praia. Que bom, eu espero. Lívia, muitíssimo obrigada. Você vai fazer as suas considerações ao nosso grupo, né? Vamos falar sobre autismo. Vou deixar as considerações para você. Eu só tenho te agradecer. Você sabe a admiração que eu tenho por ti. Nós temos aí é engraçado que uma liga para a outra. Amiga, vamos fazer isso? Vamos. Eu já estou fazendo. Né? A gente fica se encontrando nessa trajetória aí profissional. E eu te admiro demais. Quando eu disse para você que você faria parte daqui, não era brincadeira. É uma coisa bem espiritual mesmo. E fica as considerações para ti. Eu também agradeço muito estar com vocês, assim, eu sinto o acolhimento, mesmo à distância, eu sinto o acolhimento de vocês, é muito bom, guardo cada uma no coração. A recíproca é verdadeira, a admiração é recíproca também, Isa, você sabe disso. As nossas ideias, elas são muito similares e uma complementa a outra, e o que a gente quer mesmo é isso, assim, é disseminar conhecimento e informações. A gente não sabe tudo, mas o que a gente gostaria mesmo, assim, é de esclarecer a sociedade, né, sobre o autismo, que é isso que vocês estão fazendo. Parabenizo a iniciativa de vocês e também agradeço novamente o convite de me sentir mais próxima de vocês. Aí espero ter contribuído e espero outras vezes estar com vocês também, e vocês também aqui com a gente, viu? Você sabe como é que... Não convida, não, você sabe. Gente, eu gostaria de agradecer a participação de todos, foi muito bom, eu agradeço. Vá no nosso canal, ativa o sininho, se inscreva e dá um like, já que você gostou, porque a gente fez esse canal para vocês. Desde já, amanhã tem mais, nós vamos estar com a doutora Lorena, vai estar falando sobre diagnóstico, sobre o autismo, então
Venha, faça uma pergunta também, ela vai estar a partir das 13 horas, nós vamos estar conversando sobre autismo. Amiga, beijo no coração. Beijo, obrigada. E aí, eu achei lindo o nosso início, eu quero aquele vídeo, viu? Você quer? Oh, meu Deus, eu vou mandar para você. Nós vamos terminar com ele. Dá a Márcia para terminar? Eu vou chorar de novo. Pelo menos agora ninguém vê a gente chorando. Verdade. Então, um beijo bem grande para o pessoal do CER. Tá? Para vocês também, todos aí. O beijo será entregue, todos mandam para vocês também. E um beijo enorme para você e para todos e todas aí. Para a Thaís também, né, que me hospedou aí. Tá, a Thaís tá aí, tá assistindo. Muito bom. Também toda a diretoria tá te agradecendo, te parabenizando, viu? Obrigada. Eu que agradeço estar com vocês. Vamos finalizar com o vídeo da trajetória dessa pessoa linda e querida, que a gente ama tanto. Gratidão. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto